Pessoal, nós estamos aqui com a Amanda Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um tema tão importante e relevante nas organizações, que é a diversidade. A Amanda, ela é gerente da diversidade aqui na Via, e aí nós vamos conhecer um pouquinho da área, sobre os projetos que a Via tem e até para a gente poder promover e contribuir com a área também, né, Amanda? Bom, Thaís, obrigada pelo convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui, né, com vocês. Eu entendo que se tem muito a fazer nessa agenda, né, mas cada um tem um papel importante nessa construção, e a área de tecnologia ela é fundamental, olhando para o futuro, né? A gente fala muito aqui em afrofuturismo, por exemplo, como é que a gente faz a tecnologia se aproximar de diversidade, trazendo humanidade, né, para dentro dos processos. Acho que esse é o ponto. Legal, muito bem. E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvida também, fique à vontade para ir perguntando, né, Amanda? A gente pode liberar as perguntas também, né? Isso, fiquem à vontade. Hoje é um espaço seguro, né? Apesar de estar gravando. Aqui vem muito dessa conversa de troca. Eu até trouxe uma apresentação para que vocês possam conhecer um pouco mais da área, entender a dimensão da área, né? O que a área trabalha. Mas fica super aberto também, né? Até para o dia a dia de vocês trazerem aí um pouco das suas vivências também. Se você me permitir, Thaís, eu posso pegar aqui a tela? Claro, com certeza. Fique à vontade. Vamos lá pegar a tela de vocês. Vamos ver se vai aqui. Foi aqui. Só me avisem se está aparecendo, né? Se estiver aparecendo, ótimo. Está aparecendo? Sim. Ótimo. Então, assim, né, quando a gente fala, né, primeiro me apresentar quem que é a Amanda, né? A Amanda é uma mulher negra, de pele clara, né, vinda aí de periferia, é tia maluca, super coruja, né, não só dos sobrinhos, né, mas também mãe de pet e louca por signos, né? É um pouco da Amanda. Além disso, é apaixonada por música e adora filmes de terror, né? Eu estou hoje trabalhando na Via como gerente da área de diversidade, mas também embaixadora do tema. Mas eu tenho uma carreira em direitos humanos, né? Então, eu também tenho um papel na sociedade, né? Trabalhando em alguns projetos, né? Que olha para a parte da inclusão e enfrentamento de violências. Pois eu compartilho com vocês aqui meu LinkedIn, né? Mas essa história de vida, ela veio muito das minhas vivências de quando adolescente, né? Em que eu lidava com o dia a dia, uma família tradicional, né, do Brasil, de extrema pobreza, né? E que ali no meu dia a dia eu fui desenvolvendo, eu estudei, né? Eu fiz a faculdade, fui entendendo cada vez mais esses processos, né, dentro do Brasil de inclusão e como, né, se dá as desigualdades, e disso surgiu aí a vontade, né, de migrar para esse tema que é diversidade, equidade e inclusão. Mas eu começo com essa tela, né, porque essa tela ela traz um pouco de como a gente imagina os caminhos para fazer essa inclusão acontecer de verdade. E aí vocês notem que a gente coloca, né, diversidade em primeiro lugar ali, né, nas palavras. E o que é essa diversidade? É o que a gente está fazendo hoje aqui nessa sala, né? Nós somos pessoas diversas, aqui ninguém é igual a ninguém, né? Nem dentro de uma casa, de uma família, as pessoas são iguais, têm suas vivências, suas histórias, sua cultura. Isso é diversidade. E quando a gente olha para algumas empresas, como a empresa de varejo, já existe a diversidade dentro, né? E o que acontece, então? Se existe a diversidade, por que a gente tem que falar sobre isso? Porque apesar das pessoas estarem, né, compartilhando das mesmas coisas nos mesmos lugares, mesmo elas sendo diferentes, cada uma tem um ponto de partida. Vocês lembram quando começou a pandemia e se falava assim, olha, todo mundo está vivendo a pandemia, mas ninguém está com o mesmo barco? Isso é real na vida, né? Realmente
Cada pessoa tem está num estágio de vida, um ponto de partida da sua vida, e apesar dela compartilhar da mesma cultura, do mesmo país, por exemplo, é diferente a forma com que ela vivencia a sua vida. Ela pode ter mais acessos ou menos acesso, né? Quando eu falo da pandemia, por exemplo, das pessoas estarem vivendo o mesmo momento pandêmico, mas cada uma de um jeito, é que tinham pessoas que tinham a oportunidade, o privilégio de ter uma assistência médica e poder ser tratado dentro de hospital, e outras pessoas que não tinham essa possibilidade. E olhem que interessante, né? Olhando aí tudo que está acontecendo, né, com os Yanomamis, a gente percebe que nem todo mundo está ali no mesmo barco. Então, quando a gente começa a observar isso, a gente precisa trabalhar. Poxa, tem a diversidade, mas não está todo mundo igual, usufruindo do mesmo direito. Então, o que eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar com uma palavra que a gente usa aqui, que é equidade. Mas o que é essa equidade? É justiça, é trabalhar com justiça, algo justo. E para ser justo, a gente precisa entender o ponto de partida de cada um. E aí, só quando a gente trabalha de forma justa, é que a gente faz a inclusão acontecer de verdade, né? E para fazer isso, é preciso olhar, né, para além do nosso mundo e da nossa bolha. Porque eu, Amanda, vivo numa bolha. Imagino que cada um de nós também, né, com os nossos amigos, aquilo que a gente tem mais afinidade. Mas quando a gente está falando desse trabalho de inclusão, é preciso furar a bolha e olhar de verdade, fazer o movimento do pescoço para o lado, para entender, de fato, as histórias e o ponto de partida de cada povo, de cada perfil, né? Então, a gente faz um trabalho diariamente em diversidade, de olhar para o passado, ou seja, o que aconteceu, que histórico a gente tem, que levou essas pessoas a não estarem, né, incluídos dentro do mundo corporativo, a estarem olhando, né, para o maior contingente do Brasil, sendo a população mais pobre, né? O que faz isso? Então, a gente olha tudo para o passado. Aí, a gente pisa no presente e entende assim, tá, eu já sei o passado, tem coisas que eu aprendi, eu preciso mudar, né? Tem coisas que eu aprendi foram boas, eu vou continuar para construir um futuro possível e melhor para todos, todas e todos. Então, a gente faz esse movimento de passado, presente e futuro diariamente para entender como é que faz. Como que é isso dentro da empresa? Dentro da empresa é a mesma coisa. Então, a gente olha para uma companhia como a Via, né, e pensa assim, como é que era no passado? Como é que essa companhia se colocava no mercado? Será que ela era realmente uma companhia que conversava com seus clientes, né? Visto que o Brasil, ele é um Brasil, até foi vendido, né, essa característica de um Brasil diverso, democracia das raças, né? Então, será que de fato essa empresa está olhando, tem isso na sua essência, no seu DNA? A gente faz esse trabalho de volta, né, retorno para o passado, entende se está refletindo no presente, né? E como que a gente faz isso? A gente coloca a diversidade, equidade e inclusão como valores, e hoje é valor dentro da companhia, né? É um dos valores da companhia, quando a gente fala de paixão por pessoas, tem um valor aí em tecnologia, né? Qual que é o valor de tecnologia que cola com diversidade? Quem pode me dizer? Dentro dos valores de cultura, de tech. Paixão por pessoas? Tem paixão por pessoas? Tem paixão por pessoas também. Também tem, né? Ah, então tá bom. Por exemplo, lá no Bank, a gente sabe que tem o valor principal é o valor inclusão, que cola com diversidade, né? Então, esse é o primeiro movimento que a gente faz. O segundo movimento é olhar para indicadores, ou seja, a gente olhar para a quantidade de pessoas que tem aqui, quem são essas pessoas, é mulher, é homem, é amarelo, é indígena, quem são essas pessoas, e entender se elas estão muito próximas do que é a realidade do Brasil. Por isso que é mais pluralidade do Brasil representado nos nossos times. E são esses indicadores que a gente olha através de censo, através de indicadores mensais de RH, que a gente entende, né, qual que é o direcionamento que a gente precisa fazer para ficar mais próximo dessa pluralidade do Brasil.
né? E aí vem um terceiro ponto que diversidade trabalha, que é ambientes cada vez mais saudáveis e seguros para que as pessoas possam ser quem elas são. Na prática, é muito bonito você ver uma pessoa falar assim, nossa, ser quem eu sou, né? Dá até aquele... é gostoso isso, mas no dia a dia não é assim que funciona, né? Independente, né, se você é uma pessoa negra, uma pessoa branca, uma pessoa amarela, se é uma pessoa com deficiência, se a gente está num ambiente que não é seguro, a gente não vai ser quem a gente é de verdade, a gente não vai se sentir à vontade. E o que acontece? Uma das coisas, são várias coisas que acontecem quando a gente está em ambientes assim. A primeira coisa é que a gente não tem uma boa entrega, né? Porque eu passo a maior parte do tempo da minha vida nesse lugar, eu não estou me sentindo bem. O acúmulo disso faz com que as minhas entregas não sejam 100% do que poderia ser em relação a minha personalidade, porque eu não estou sendo eu não estou podendo ser criativa, né? Então, a construção de ambientes saudáveis, o primeiro ponto é que afeta diretamente a vida de uma pessoa, né? A saúde mental de uma pessoa, né? O segundo ponto aqui é que tem uma questão também hoje legal, né? Então, quando a gente olha, né, para todos os processos jurídicos, né, que não só dentro de uma companhia, mas em sociedade, políticas públicas, né, isso também reflete diretamente numa companhia, né? Então, uma companhia saudável é aquela que vai ter, sim, menos processos por conta de não se ter ambientes seguros para se trabalhar, né? A relação de pessoa com pessoa, né? Seja líder com liderado, né? O seu colega do lado, ela precisa ser uma relação saudável. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo é amigo de ninguém. Não é nesse sentido, mas que essa relação ela seja uma relação de muito respeito, de muito cuidado. Até na hora de ter aquelas conversas mais difíceis, que eu imagino que todos vocês já tiveram alguma vez na vida, de coisas que, poxa, não está dando certo isso, não está dando certo aquilo, poxa, me senti incomodada com determinadas situações. Essas conversas são necessárias para o desenvolvimento e amadurecimento da gente, né, enquanto pessoa. Né? Mas como se faz isso? É o como se faz que muda o jogo para ser um ambiente saudável ou não. Né? Tem diversas formas da gente conversar sobre as coisas mais difíceis. Quando a pessoa não sabe, né, e aí vai daquele jeito truncado, com ruído, né, sem muito manejo na relação, ela acaba caindo em situações que a gente observa, né, como o assédio moral, por exemplo, né? Então, são coisas que a diversidade também olha. Outra coisa é o sentimento de pertencer, que está muito ligado também ao ambiente seguro, né? Quando a gente sente que a gente está pertencendo àquele lugar, né? A gente gera resultado, né? O engajamento é melhor. E o pertencer, ele vem muito de encontro quando a gente olha os grupos mais vulneráveis, né, dentro dos perfis que existem de pessoas, de população no Brasil. Então, muitas vezes, né, a gente vê uma pessoa, né, eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas se a gente vê uma pessoa trans, né, que é um corpo que quase não se enxerga dentro do mundo corporativo. E essa pessoa, ela não é incluída nas conversas, não chama ela para ir numa festa que a equipe faça, né? Não coloca ela para poder falar sobre projetos, apresentar projetos como as outras pessoas fazem. Isso vai fazendo com que essa pessoa ela se diminua e ela não vai ter esse sentimento de pertencer àquele lugar. E esse afastamento faz com que também afete diretamente o resultado de entregas de uma equipe, né? E o contrário também é bom. O contrário é bom, né? Quando a gente gera, né? E isso eu falo, às vezes eu vejo muitas pessoas dizerem assim, mas isso é problema do líder, o líder tem que fazer. Sim, o líder tem uma responsabilidade gigante, mas na verdade, né, essa é uma conversa que cada pessoa, independente do seu cargo, ela precisa
entender o seu papel para também fazer no dia a dia, né? E o ato de trazer uma pessoa para perto, chamar para conversar, chamar para fazer parte de alguma coisa que está acontecendo na equipe, não é apenas o líder que faz, qualquer pessoa pode fazer, né? E esse sentimento que a gente gera realmente faz com que os resultados, a criatividade venha, né? O olhar para o lado, olhar para oportunidades acontece. E aí a gente entende também que são as pessoas que transformam as empresas e não as empresas que transformam as pessoas, né? A empresa, assim como a Via, por exemplo, tem um posicionamento muito forte em relação a esses temas que hoje a gente está falando, né? A gente tem uma política de diversidade, equidade e inclusão que é pública, né? Está no site dos investidores, ali no site de RI. A gente também tem o Código de Ética e Conduta, né? Ambos os temas têm diversos treinamentos, sensibilizações que são feitos dentro da companhia para que as pessoas entendam o posicionamento da empresa como um todo, mas a empresa por si só ela não é nada. É importante, né, de fato, a genuinidade, que eu vejo muitas pessoas falar, isso tem que ser genuíno, só é genuíno quando a pessoa aceita fazer, né? Se ela ainda não aceitou fazer, e se várias pessoas ainda estão num caminho diferente desse que a empresa está fazendo, não vai ser genuíno, né? Então, é importante que as pessoas entendam os seus papéis e o impacto que tem na fala, na ação, né? Até mesmo, às vezes, alguns pensamentos que a gente acaba distribuindo por aí, isso gera impacto, né, no dia a dia, dessa construção do ambiente saudável, né? Então, de fato, a gente acredita nas pessoas. Por isso que esse que é o primeiro valor, né, que a gente colocou aí dentro da cultura da Via. Né? Para fazer isso, tem vários amigos, amigas, né, que diversidade vai conectando, né, a companhia, essas organizações que estão há muito tempo no mercado e que ajudam a gente a pensar em como fazer isso, né? Porque a prática ela é uma jornada, né? E ela tem processos que vão começa, aprende, fecha, começa ciclos que vão acontecendo para que a gente tenha a maturidade sobre o tema. A gente está falando de diversidade aqui na Via desde 2017, né? Não começou agora. Né, já passou por vários ciclos, assim como essa empresa, que quem está aqui há mais tempo vai saber do que eu estou falando. É quase que viver uma empresa a cada um ano, né? Essas transformações que o varejo vive. Mas o tema, ele só foi se permeando, né, ao longo desses tempos, né, desses 5 anos, e foi criando mais maturidade em como fazer, né, de fato, isso acontecer no dia a dia de uma forma natural. Entre diversas ações, a gente já teve sensibilização e letramento, né? Esse aqui é um resultado mais do ano retrasado, mas a gente do ano passado também acabou atingindo a mesma meta, né, de sensibilização e letramento. A gente tem metas bem tangíveis em relação à representação de alguns grupos, e aí eu vou explicar para vocês, e a gente pode depois bater um papo sobre isso, por que a gente faz metas específicas para um grupo de pessoas. Será que a gente não está sendo excludente? Né? Se eu não faço parte desse perfil, eu vou ser excluído disso? Na verdade, a gente faz o seguinte, né? Por que existe isso? Primeiro, a gente entende os gaps, né, do porquê que determinados perfis não chegam dentro do mundo corporativo. E aí, além dos números, né, da gente observar os números e perceber que não existem esses perfis em determinados cargos, né, a gente também observa o porquê isso não acontece. E um dos motivos que não acontece é por conta de estruturas de desigualdades muito sólidas que a gente carrega da sociedade para dentro da companhia, como, por exemplo, o machismo. Né? O machismo é ele é uma estrutura social muito forte, enraizada, que faz com que a gente, automaticamente, sem perceber, acabe colocando mulheres em segundo plano, né? E, às vezes, tirando mulheres
de espaços em que elas também têm potencial para estarem. E aí, quando se tem um movimento de contratação, né, de mulheres, eu estou trazendo esse exemplo, a pergunta que vem é, qual é a idade dela, né? Ah, mas já está na idade de ter filho. Se tiver filho, não vai dar para trabalhar. Quem já nunca ouviu algo assim, né? Então, a gente começa, por esses estudos, né, a gente começa a entender que, para isso acontecer, é preciso a gente criar um mecanismo de inclusão. E as metas, que muitas vezes a gente vê aí, em outra palavra, que é a palavra cota, quando a gente olha para as universidades, é justamente para fazer essa ferramenta de inclusão acontecer em determinado tempo. Então, não é uma coisa que vai ficar a vida inteira, mas é um mecanismo para se resolver um problema naquele determinado tempo, até que isso vire natural. Então, por exemplo, a gente vê, né, negros em cargo de gerência, diretor, vice-presidente, é algo que ainda não é natural, a gente quase não vê. Aqui dentro da Via, por exemplo, a gente não tem quase, né, negros em determinados lugares. A gente, quando olha o todo, vou trazer um exemplo para vocês. Hoje nós estamos com 30% de negros em cargos de gerência acima, na companhia como um todo. Mas quando a gente fatia esse número, a gente percebe que as pessoas negras, elas estão na operação, ou seja, gerentes de loja. Mas quando a gente olha para o corporativo, elas não estão. Quando a gente olha para o universo de tecnologia, ainda é um universo muito branco, ele é muito masculino e muito branco, né? Então, isso faz com que a gente crie metas para que isso modifique de uma forma mais rápida. E por que mais rápido, gente? Eu tô com 40 anos, né? Eu fiz 40 anos no ano passado. E aí eu me dei conta de que a vida passa num instante, né? Ela é muito rápida. Piscou o olho, a gente já tá ali quase que para se aposentar, né? E então, essas pessoas, né, elas querem também usufruir desses direitos, de dignidade de vida, né, uma vida melhor, na sua época útil, né, de vida. Né, por exemplo, que a gente vai ali, né, dos 15 anos até os 35, 40, 45 anos. Né, o que acontece é que hoje não se tem isso. Né? Essas pessoas demoram muito para aproveitar um bem-estar social, um bem-estar econômico-financeiro, por conta dessas barreiras de preconceito que ainda existem. Né? Então, essas metas fazem acelerar isso e a gente ter mais pessoas ocupando esses espaços. Então, aqui na Via a gente tem duas metas, né? A gente tem a meta de negros e a gente tem a meta de mulheres, mas a gente também tem outras metas de acompanhamento, como a meta de inclusão de pessoas trans, a meta de pessoas com deficiência também, para serem atingidas aí ao longo do tempo. Tem programa de aceleração de carreiras, né? Alguns eu vou trazer aqui um exemplo de um, mas a gente tem vários programas dentro da companhia. E a gente tem, o ano passado a gente lançou um programa chamado Via de Respeito. Ele é diretamente focado, né, nessa construção de ambientes cada vez mais saudáveis e seguros. E o foco dele é o enfrentamento de diversos tipos de violência, microviolência, que as pessoas sofrem, né, ou até fazem no dia a dia. Né? E esse é um projeto em parceria com Complice, né, com o canal de denúncia e o jurídico. Então, aqui só alguns exemplos, né, de destaque que eu trouxe para vocês. E aí, eu queria convidá-los, né, para participar desse movimento que diversidade faz, de uma forma que é muito simples, né? Quando eu comecei a trabalhar com diversidade, eu falava muito a partir dos meus olhares e minhas vivências. Até um momento em que eu percebi que eu, como vivo numa bolha, né, também, eu nunca ia saber, de fato, né, o que é ser uma pessoa com deficiência, por exemplo. Eu posso ter afinidade, né, eu posso ter aproximação, né, mas a gente
isso vale para qualquer situação, a gente nunca vai ser o que a pessoa é, né? A gente pode ter o sentimento, sentir a dor dela, mas de fato a gente nunca vai ser o que ela é. Então, para que a diversidade ela seja de fato genuína, né, a partir desse aprendizado, dessa curva de aprendizado que a gente teve, foi a criação de grupos de afinidades, né, que são espaços, né, criados dentro da companhia, para que as pessoas possam se socializar, né, se juntar, né, na sua afinidade e pensar formas, né, de estar se combatendo as violências, né, a discriminação, formas de inclusão também. O que eu faço de que forma eu vou incluir? O que eu preciso fazer? O que precisa mudar, né, a partir do olhar desses grupos, né? E aí vieram muitas coisas interessantes. Por exemplo, né, o nome social. O que é o nome social? Dentro não só da Via, mas da sociedade. O nome social é um nome utilizado pelas pessoas transgêneras, travestis e não binárias, que em relação à sua identidade de gênero, né? Então, o nome social é quando a pessoa, né, ela ainda não fez a retificação do seu nome original no documento, mas ela pode sim e tem o direito de ser chamada e respeitada pelo seu nome social, né, o nome pelo qual ela se identifica. E esse movimento veio do grupo Prisma, que olha para a comunidade LGBTQIAP+. E aí a gente pensa assim, é só colocar o nome social e tudo dá certo. Muito longe disso, isso virou processo que virou questão de negócio, né? Por quê? Porque a gente tem, não só dentro da companhia, né, pessoas que utilizam o seu nome social, como também fora da companhia, né? Clientes que passam pelo nosso site, que passam pelas nossas lojas e compram, né, também. Eles querem só serem tratados da maneira com qual eles se identificam ao mundo, né? E então, tá sempre, vocês vão perceber que diversidade, quando vocês começam a entrar mais, vai estar sempre ligada a negócios. E esses grupos ajudam muito dentro desse processo. Tem uma outra história, né, que eu gosto muito de compartilhar essas coisas para abrir um pouco a nossa cabeça, que foi dentro do grupo Talento Sem Limite, né? O Talento Sem Limite é um grupo que provoca bastante, né, a questão de olhar para a pessoa com deficiência como pessoa e não a sua deficiência, né? E esse trabalho deles tem sido assim exemplar em trazer coisas das quais a gente que não tem deficiência não consegue perceber, né? Um exemplo foi um momento em que a gente estava reunido para falar sobre projetos, né, e aquilo que a gente ia levar para determinada área, e um rapaz que tem deficiência auditiva, ele comentou que ele tinha comprado um micro-ondas, né, e ele estava num momento que esperando ali o micro-ondas chegar na casa dele e tal, e ele morava num lugar, tinha um portãozinho, né, não tinha, como ele é deficiente auditivo, não tinha campainha, essas coisas, né, e estava lá esperando, só que ele não, de vez em quando ele sente, né, tem alguma coisa acontecendo lá na frente, eu vou ver o que é. Mas naquele dia, o que aconteceu? A transportadora, ele comprou em Casas Bahia, a transportadora foi lá entregar o produto, chamou, e aí deu lá no formulário de que não tinha achado a pessoa em casa. Aí voltou o produto, e ele ficou sabendo porque ele recebeu uma mensagem depois dizendo que tinha tido a tentativa de entrega, mas que não tinha ninguém em casa, só que ele estava em casa, né? E ele só não atendeu porque ele não escuta. E como chamou, ele não escuta. Então, a provocação dele foi pensar como é que a gente faz a melhor experiência até no final de uma compra, que é a entrega, para esse cliente que é surdo. Qual é o mecanismo que a gente precisa ter? É um SMS que vai dizendo, olha, a transportadora vai chegar aí em 1 hora,
né? O que que é? Então, isso vem reflexões e provocações desses grupos que tem aqui dentro da companhia e que todo mundo pode fazer parte, né? Não só quem é deficiente ou quem não é, mas se você tem a afinidade com o tema, você quer entender mais sobre o tema, você pode estar participando desses grupos ativamente. Eu trouxe para vocês, né, uma das coisas que foi bem marcante dentro de diversidade foi o posicionamento de Casas Bahia, né? Quando eu faço o desafio aqui para vocês olharem qualquer dia para campanhas de Casas Bahia de 20 anos atrás. E observem, né, o que tem de diversidade lá naquela época, ou não, e como ela está agora. E aí eu trouxe para compartilhar com vocês, quando foi o reposicionamento de Casas Bahia. Notem com cuidado como que está essa campanha, assim, porque isso reflete todo esse trabalho que diversidade veio fazendo desde 2017. Para vocês. Nossa casa cabe todo mundo. O povo todo é bem-vindo, é só chegar. Nossa casa sempre tem novidade. Inventa, mistura, nunca para de mudar. Nossa casa é uma parte da gente. Tem jeitinho brasileiro, tamo junto, vem cá. Nossa casa é de gente alegre, é de gente ousada que sabe se virar. Nossa casa, a conversa é boa, tem olho no olho, pode confiar. Nossa casa é de todos os cantos, de norte a sul, capital, interior, litoral. Nossa casa abraça todo mundo, mais de 200 milhões, cada um que chega. A nossa casa é o Brasil inteiro, com cada brasileiro. A nossa casa é o Brasil inteiro, com cada brasileiro. A nossa casa é o Brasil inteiro, com cada brasileiro. É pra você se sentir único que a gente existe e nunca para de mudar. Casas Bahia. Nossa casa é o Brasil. Nossa causa é o brasileiro. Os bastidores, né, dessa transformação de marca, ela é a diversidade trabalhando junto com o marketing. E muitas das conversas, né, que tiveram dos grupos de afinidade, inclusive, né, não só essa campanha, como outras campanhas que as marcas fazem, os grupos de diversidade são consultados, né, e ajudam nessa construção aí de identidade mesmo das nossas marcas. Mas uma coisa que é importante, assim, que eu quero frisar aqui para esse grupo com vocês, é que só é possível falar para fora, né, igual esse reposicionamento de marca, quando se tem lastro internamente, ou seja, coisas que estão sendo feitas internamente dentro da companhia. E aí, não precisa estar 100% perfeito, porque não existe perfeição, né? A gente está sempre em busca de melhorar continuamente. Mas a partir do momento em que a gente vai fazendo, a gente já tem o direito e a liberdade de estar se expressando, sim, através das nossas marcas e fazendo um outro movimento, né, que as organizações como a ONU e outras organizações que a gente faz parte incentiva, que é o trabalho de educação também para a população, né, e para os nossos clientes. Tem alguns movimentos, né, e coisas que veio não só de indicador, mas de vivência, né, durante esse tempo, que é o comportamento do cliente. A gente já teve muitos casos, né, e isso frequentemente, principalmente nesse momento em que está muito polarizado, né, a sociedade como um todo, e isso vai refletir dentro das nossas lojas, né, e a gente já teve caso de cliente entrar na loja e não querer ser atendido por um gerente negro e dizer isso ativamente, né, a gente foi parar na Globo desse jeito, né, com uma das histórias de que aconteceu dentro da nossa loja, entre muitas outras. Então,
quando a gente se posiciona, a gente também está educando as pessoas para um novo olhar, né, para um olhar mais respeitoso, né, e dizendo que a diversidade, sim, ela existe e que a gente valoriza isso como potência, né, criadora de uma multicultura, né, que vai trazer um desenvolvimento diferente para essa companhia, né? Então, trazendo também esse ponto do dia a dia para vocês. Eu comentei sobre programa de aceleração, né? Eu só trouxe um exemplo, mas a gente tem vários. A gente tem um programa chamado Líderes do Futuro, né? Que é um programa para operações de loja, né? Todo ano acontece 1 ou 2 vezes no ano, com formação de pessoas para assumirem lojas, né? O ano passado, a última edição, nós tivemos do programa Líderes do Futuro, 62% foram de pessoas negras, né, fazendo parte do programa. Isso foi bem bacana, bem interessante de acompanhar, né? Mas são programas que tem. Outro programa que esse ano a gente faz a sua 2ª edição. No ano passado nós tivemos a formação dessas pessoas, que é o programa Lapidar, né? Um programa voltado também para capacitação de pessoas autodeclaradas negras. Nessa primeira edição foram 36 aprovados, né? No final ficaram 34 pessoas que passaram por esse programa de 6 meses de treinamento e que desenvolveu ali não só habilidades para a liderança, mas também soft skills de autoestima, de como lidar no dia a dia, relação no dia a dia, né? E foi um programa que esses dias eu estava olhando, né? Esse acompanhamento do depois do programa, né? Quando o programa nem tinha fechado, a gente já tinha ali mais de 10 pessoas sendo promovidas, né? Então, é um programa que a gente entende que foi super bacana, e um dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês de programa de aceleração. E aí, um outro programa bem interessante, e que é um programa para fora, né, em que a gente conversa com a comunidade LGBTQIAP+, que é o Cadeiras do Orgulho, que a gente lançou no ano passado. E esse programa, a intenção dele é se relacionar com a comunidade LGBTQIAP+, né, trazendo vagas em primeira mão, né, iniciativas de capacitação que a gente dá, né, encontros, né, que a gente oferece, uma série de coisas para as pessoas que se inscreveram no programa, né? Esse ano a gente tem novidade, que a gente vai estar trazendo outras empresas que também trabalham, né, com a pauta de inclusão da comunidade LGBT, para poder fazer parte do Cadeiras do Orgulho e oferecer suas vagas de emprego também. Então, é um programa super vivo, super interessante, e que para a gente aqui acendeu uma luz gigante em como, até mesmo dentro das diversidades, existem, né, desafios. Quando a gente olha para quem não sabe, né, são várias letrinhas, né, LGBTQIAP+, mas a gente tem depois eu compartilho com vocês o link da apostila de diversidade e inclusão. Lá vocês vão entender cada uma dessas letrinhas, o que né, o que está falando. Mas eu costumo dizer que, independente de saber ou não as letrinhas, o que prevalece na relação é o respeito, né? E orientação sexual afetiva, né? Não tem nada a ver com entregas, né? Não tem nada a ver. E, aliás, não é algo que se pergunte, né, no dia a dia. Algumas pessoas aqui podem até me completar em relação a isso, mas que no final o que fica é o respeito por isso, né, pelas pessoas e o respeito por quem elas são. E esse programa, né, eu trouxe só um make-off para a gente terminar aqui. Eu vou abrir a câmera para a gente bater um papo por 10 minutinhos. Tem um relato super bacana dos colaboradores que participaram, né, ali como da iniciativa. São vários, esses só são alguns, trazendo o que é, né, esse movimento da companhia, e eu trouxe para mostrar para vocês também. A Via foi, tipo, a primeira empresa que eu tive a oportunidade, assim, de ser quem realmente eu sou. Muitas vezes na vida vão fazer você pensar que você é menos. Resistir
para existir. Fazer você duvidar da sua própria capacidade e até da sua existência. Eu não acredito nisso, não. Você é muito mais do que isso. É muito bom você estar num ambiente de trabalho que você pode acordar todos os dias e ser quem você é. Se você tem essa preocupação em como me julgar pelo fato de ser gay, eu trabalho sem essa pressão. Eu já vivi isso. Eu não me sinto diferente de ninguém. Assim, quando fala de diversidade, foi a primeira vez que eu realmente vi isso na prática, assim, dentro de uma empresa. Não adianta, por exemplo, um negro falar para negro, um LGBT falar para LGBT. A gente precisa falar para a sociedade como um todo. A gente sabe desse poder que a gente tem de ir para essa cultura de inclusão, ela transbordar a sociedade. Como a gente fala, o papel da empresa é isso, né? A gente tem vários projetos que são bem tangíveis e bem assertivos, né, na questão da inclusão. O fato da empresa ter um posicionamento firme já é também um ato muito importante nessa mudança de cultura, né, da cultura onde você coloca o ser humano no centro. Pessoas, eu acredito que elas não respeitam muito, né? Ainda mais eu por ser uma mulher preta, trans. Essa minha vinda para Via foi um mundo totalmente novo, né? Lute. Vale muito a pena. Vai ter um dia que a gente não vai precisar mais fazer isso. Mas enquanto esse dia não chega, bora lá, você não tá sozinho. Vou chorar, desculpa. Isso aí. Então era isso. Só para fechar aqui, para a gente abrir um pouquinho e conversar. De fato, quando eu falo você é protagonista da construção coletiva de uma empresa cada vez mais saudável, isso é real, porque aquilo que eu falei lá no início, né? São as pessoas que transformam as empresas, né? Então, existe uma responsabilidade, e é importante a gente estar numa sala de adultos, né? Entender o quanto o nosso papel e a nossa responsabilidade no dia a dia, ela pode impactar a vida de mais 50 mil pessoas, que é a quantidade de colaboradores que a gente tem dentro dessa companhia, né? Então, é isso. E aí eu vou abrir aqui, tirar essa apresentação, mas abrir para a gente poder conversar um pouquinho, e fiquem à vontade aí também para perguntar. Eu não vi o chat, então não sei se alguém perguntou alguma coisa. Primeiramente, parabéns para ele, excelente apresentação, adorei ali saber um pouco mais da sua vida, né? Como você comentou, Amanda, sair ali de um lugar de extrema pobreza para chegar onde você chegou, e até a questão de você estar tão inconformada com a desigualdade fez você abraçar a causa, faz você, né, seu time fazer a diferença aqui na Via, e a Via é isso mesmo, né? Nós prezamos muito por esse respeito, eu achei excelente, muito bacana as iniciativas que nós temos, os programas, os projetos voltados à diversidade, reconhecemos a importância, e eu e todo o meu time aqui vamos abraçar as causas. Eu já até mandei um e-mail para participar também com vocês de alguns projetos, e excelente, sensacional, amei. Parabéns, Amanda. Obrigada. Eu vi que alguém levantou a mão. Quem que foi que levantou? Fica à vontade. Que não está aparecendo, mas podem perguntar, pessoal. Oi, Amanda, tudo bem? Tudo bom. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, então. Eu achei interessante saber que a gente tem as metas, né? Então, assim, porque a empresa, quando se posiciona nessa questão de diversidade, é muito... Às vezes, é difícil você separar o que é ação prática do que é apenas uma teoria, né? E é bacana ver que a gente tem meta, a gente tem uma atuação direta, né, em cumprir, né, em suprir esses pontos de diversidade. Eu vi que você comentou, por exemplo, a atuação de marketing junto à área de diversidade. Você falou também a parte do jurídico, né? Como que é essa atuação interáreas, né, nessa questão da diversidade, assim? Isso é uma coisa colaborativa, uma meta única, é separado? Como que é? Porque, como envolve muitas áreas, imagino que não seja tão simples essa atuação, né? Você consegue dar um pouquinho mais de detalhe de como que é essa interação, assim?
Uhum. Acho que, primeiro, obrigada, Tiago. Acho que você traz pontos que são importantíssimos, né, que vêm de encontro com o que eu faço, né, eu não acredito muito só em falas bonitas, né, eu acredito muito em inspiração, por exemplo, de prática do dia a dia, né. Então, se colocar, né, algo tangível faz a gente atingir o objetivo que a gente quer, e ele é simples assim, né? Agora, no dia a dia, a gente tem um desdobramento dessas metas, né, por área. Então, cada área ali tem a sua contribuição para a gente atingir essas metas. Elas estão desdobradas por ano. Então, por exemplo, dar um exemplo, para mulheres, a gente tem a meta de 42% de mulheres sentadas no grade 7, que é o cargo de gerente acima, até 2025. Tá aí, batendo na nossa porta, né? Hoje a gente está com 34%, e a gente está neste momento, né, revisitando essa meta, o que falta atingir, qual que é o gap, né? E vai distribuir ali para todas as áreas. Então, agora, no final de fevereiro, as áreas vão saber qual que é a sua meta para a gente poder atingir esse objetivo. Então, esse é um ponto mais matemático, né? E aí eu nem comentei das minhas formações, mas lá no LinkedIn vocês vão ver, eu por si só sou muito diversa, né? A minha primeira formação é em tecnologia, e aí eu trabalhei com hardware, gente. Imagina que é trabalhar com hardware, assim, academia da IBM, eu lá abrindo máquina e tal. Então, eu trabalhei uma época da minha vida assim. Depois eu migrei para finanças, administração e finanças, e fiquei durante 10 anos trabalhando na área de finanças com número, né? Então, esse sempre foi, apesar de ser muito humanas, né, no meu jeito de ser, eu sempre tive com exatas, né, nas minhas formações acadêmicas. Acho que isso também ajudou um pouco. Agora, falando de projetos com parceria com áreas, né, geralmente a diversidade que vai até a área e desenvolve um projeto, né? Então, vou dar um exemplo aqui do projeto que a gente fez durante 2 anos da Squad de Acessibilidade. A Squad de Acessibilidade em Tecnologia saiu de uma provocação de diversidade, né, um investimento financeiro também de diversidade, para a criação ali de pessoas específicas para trabalharem um período de tempo e consertarem, né, atualizarem ali o site para que tivesse a acessibilidade, né? Isso foi em parceria, acabou sendo em parceria, as duas áreas olhando para isso, né? Jurídico, por exemplo, a gente tem um trabalho muito interessante que a gente olha os números de denúncias, né, que chegam, tanto internas, que vêm pelo canal de denúncia, como também as externas. As externas são mais perigosas, as que vêm pelo Ministério do Trabalho, vêm por outras organizações, né, que o jurídico pega. Então, a gente olha isso, e em cima desses resultados, tem todo um trabalho que diversidade faz ali, né, em estar atuando em respostas, né, em evidências, né, ali nesse formato de estar trazendo o que a empresa faz, qual é o posicionamento da empresa, mas também tem um outro papel que para mim é o mais importante, é perceber, puxa, tem vindo um alto número de casos de assédio sexual vindos do Nordeste. Estou dando um exemplo, tá? Não é real isso, vou trazer real para vocês, mas dando um exemplo. O que a gente faz? A gente vai em loco, né, naquela localidade, e a gente desenvolve um letramento, um treinamento, bate-papos individuais com as lideranças, para poder entender como é que a gente muda a realidade daquele lugar, né? Mas a gente também vai além disso. Então, a gente fez nesses últimos 1 ano e meio um trabalho muito forte de política de consequências também, né? Então, aquilo que está no Código de Ética e Conduta, né? Aquilo, né, que vai além da lei, né? Então, racismo é crime, não tem o que se discutir. Esse tipo de situação, a gente tem uma medida de consequência muito, muito direta e de desligamento, e nós fizemos diversos movimentos o ano passado, inclusive de colaboradores super considerados os melhores, mas que tiveram um ato de conduta que não condizia,
né, com o código de ética da companhia. Né, e o movimento, né, essa política de medidas, né, disciplinares, ela foi fundamental. E essa discussão ela vai também junto com a Direx, né? A gente leva para a Direx, para esse coletivo, e esses resultados a gente também mostra no conselho da companhia. Né? Então, é feito todo esse trabalho, né, junto com as áreas. Legal, obrigado. Boa. Oi, Amanda, é Oi. a Joyce, tudo bem? Tudo bem, Joyce. Tá bom. Eu tenho uma dúvida, né? Desligamento, por exemplo, passa por vocês, pela diretoria de vocês, quando tem um desligamento, por exemplo, de um PCD, passa por vocês, assim, não sei, autorização para vocês avaliarem? Esse é um ponto importante, Joyce, que venham antes, né? Por que passa pela área de diversidade e jurídico, né? Porque geralmente a pessoa com deficiência, ela já, no primeiro momento, e isso não é só da companhia, tá? É sociedade. Ela é vista como um problema. Primeira coisa, você nunca enxerga o profissional, você enxerga o problema que vem para a minha equipe. Então, isso a gente chama de viés, que para mim também está ligado a preconceito e a discriminação. E aí, mesmo tendo letramento, muitas vezes a gente pega aquela pessoa, né, que está no time e a gente ou trata como um coitadinho, né, ou seja, ele se esforça tanto, é assim, assado, né, então, aqui, coitadinho dele, deixa ele quietinho, né, e esquece que aquela pessoa é adulta, é uma pessoa que entrou para o mercado de trabalho com um contrato de trabalho, assim como você, e ela precisa ser tratada como um tal, né? Mas se você coloca como coitadinha, você não consegue nem trabalhar o feedback da forma correta para aquela pessoa se desenvolver na sua cadeira, porque também não é porque muitas vezes acontece uma coisa que é muito cruel, é que agora que eu te dei a oportunidade, você é de diversidade, eu te dei a oportunidade por estar aqui, você não pode errar nunca na sua vida. Se você errar, eu já te desconsidero. Também acontece isso, muitas vezes, né? Eu dei a oportunidade, você não aproveitou. Sendo que é uma pessoa normal, como as outras, que tem acertos e erros, e a gente tem ali os ajustes e acompanhamentos para ser feito. Se caso ela não conseguiu evoluir, ou ela não se identificou com a cultura da empresa, é feito o desligamento, assim como as demais pessoas, porque é assim que a gente faz com as outras pessoas. Então, por conta desse viés que tem, né, a gente pôs um mecanismo para não ocorrer os desligamentos sem que se tenha uma conversa antes para entender se não caiu em algum viés. Né? Seja na questão do coitadinho, ou seja no super-herói, que também é a mesma coisa, né? Super-herói, a gente desumaniza a pessoa, né? O super-homem, ele não é humano. E aí você também não consegue fazer o desenvolvimento de carreira dele, chegar nele para falar alguma coisa, porque você acha que ele é um super-herói. Como é que eu vou dizer algo para essa pessoa que ela tem que se desenvolver, por exemplo, né? Então, trazendo bem prático para vocês. Então, é nesse motivo que a gente tem, esse é um dos mecanismos, né, para poder trabalhar aí essa questão do viés inconsciente. Obrigada. Tá bom. Aí tem um ponto, eu gosto muito, pessoas com deficiência e mulheres gestantes, são dois casos em que a gente põe uma trava, né? Então, por exemplo, quando a pessoa volta de licença maternidade, a gente também pôs uma trava para que ela não seja desligada, porque o que acontece, né? Os indicadores mostravam que 97% das mulheres que voltavam da maternidade, elas eram desligadas. E aí, por que elas eram desligadas? Óbvio, a pessoa ficou 4, 6 meses fora da cadeira dela. Tinha uma pessoa que substituiu. Se não tem um plano estruturado, né, da saída dessa pessoa e a chegada de volta dela e feito o onboard, a inclusão dela de novo para dentro da equipe, ela não vai performar do jeito que deveria. Ela está pronta para. Aliás, uma mulher que é lógico, não são todos os casos, mas ela vem com muita garra, com muita paciência, maturidade, porque ela está ali pronta. Poxa, o que é
cuidar de um ser humano novo que vem, gente. É assim, algo extraordinário. Então, se tem vários skills, ela está pronta para isso. Só que se ela entrar num ambiente que é excludente, ela não vai conseguir se desenvolver. Então, a gente sabe disso, né? E a gente começou a também colocar trava, porque a mulher chegava de licença, não fazia nem um mês, o gestor vinha e falava que ia fazer o desligamento, e quando a gente perguntava o porquê, ele falava que era falta de desempenho. Mas fazia um mês que ela voltou, tinha que ter o processo de inclusão, né? Então, são vários mecanismos mesmo que a gente usa hoje em dia. É igual, sabe, carro, quando a gente tem que usar obrigatoriamente o cinto de segurança. Vocês já pararam para perceber que precisava de uma multa para usar um cinto de segurança? Se a gente fosse, assim, organicamente, porque o que é o cinto de segurança? Para trazer uma segurança para segurança. sua vida e das outras pessoas, né? Para evitar um bater acidente. o carro, para proteger sua vida. Mas não tem um monte de gente que reclama do uso? E tem um monte de gente que não usa. Sim. Por conta disso, foi preciso criar um mecanismo que é a multa, para que as pessoas não vai pelo amor, vai pela dor, né? Para que as pessoas utilizassem algo que, naturalmente, a gente sabe que deveria ser, né, utilizar ali, sem muita reclamação, né? Serginho levantou a mão. Amanda. Obrigado, Joyce. E aproveitando, né, a colocação da Joyce, a pergunta, eu coloquei a pergunta no chat também, mas vamos aqui ao vivo. Eu coloquei o seguinte, Amanda, como estão os trabalhos de inclusão relacionados aos deficientes cadeirantes? Que eu sou cadeirante, eu sofro na pele tudo isso que você falou, né? Sei que das grandes dificuldades, desde que eu sofri um acidente há 35 anos, né? E coloquei assim, cadeirantes especificando, né? Tetraplégicos, paraplégicos, deficientes sensoriais que têm que fazer a utilização da cadeira por não conseguir se locomover sem a cadeira, né? Nanismo, tem pessoas que têm nanismo, não conseguem também se locomover sem um meio para ajudar, para ter a mobilidade, dentre outros que também utilizam, amputados, etc. Tem que ser cadeirante, porque cadeirante tem um plus a mais, vamos dizer assim, né? Não vários. Como estão esses trabalhos de inclusão, então? Vou falar uma coisa que eu só estou falando para vocês, então se alguém... Bom, está gravando agora, então vai para o mundo, né? Mas aqui é super novo, Serginho, então nem chegou ainda no grupo, né? A gente, em dezembro, fez uma parceria com a REIS, né? A REIS é a Rede de Empresas pela Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? Esse tratado em que o nosso presidente assinou, né? Ali, e que tem 10 diretrizes, eles orientaram os caminhos que agora, em 2023, a gente vai tomar para acelerar o processo de inclusão, né? E aí, agora em janeiro, né, eu estava de férias, voltei de férias já com essa agenda marcada, foi uma reunião para a gente olhar qual que é o primeiro, o que a gente começa. E a gente vai começar com um projeto muito bacana, que é de mapeamento da acessibilidade física dos espaços, né? Então, a gente contratou ali uma consultoria que vai olhar para isso e vai identificar o que a gente faz o básico, né? Então, o time ali de engenharia, né, e expansão, eles fazem aquilo que está dentro daquele código básico, mas a gente precisa sair disso e ir além, né? Então, essa consultoria vai fazer esse mapeamento agora, nesse primeiro semestre, né, do ano, junto com a gente, e a partir disso a gente começa um trabalho, né, de ajustes. Vai ter ajustes que são mais finos, né, mais simples, outros que são mais arquitetônicos e precisa de uma movimentação maior, mas a gente já vai ter isso tudo na mão, esse mapa, e aí só vai mesmo, né, tá ali junto com a empresa, entendendo os tempos para se fazer, né, em relação ao desempenho financeiro da própria companhia, né. Mas esse é um dos projetos, mas tem outro projeto junto com isso, que é a gente vai, junto
junto também da Reis, né, fazer toda uma sensibilização para os líderes, onde esses líderes vão construir essa jornada nova que a gente está chamando aí da inclusão da pessoa com deficiência. Tem bastante coisa, esse é o ano da pessoa com deficiência na Via, inclusive, né, é nosso tema prioritário, para que, de fato, a gente avance nessa agenda, né? Tem bastante coisa para fazer, Serginho, isso eu não tenho sombra de dúvida. Quando eu entro aqui, eu estou no hub do Eldorado, né? E eu entro aqui, eu já fico desesperada, minha gente, porque já entro, por mais que é um prédio muito bonito, quem não veio aqui vai ter oportunidade de vir, mas quando eu olho, né, as questões de acessibilidade, eu acho São Caetano, por exemplo, que nós fizemos um trabalho intencional ali, até por conta do Sérgio estar ali também, né, muito mais acessível do que é aqui o Eldorado, né, mas tem bastante caminhada. Quando a gente olha, só para vocês verem a dimensão da área, né, a área olha para o corporativo, mas a gente tem um trabalho gigante nos centros logísticos, né, nós visitamos todos os centros logísticos que tem, são 30 centros logísticos espalhados pelo Brasil, uns maiores, outros menores, e que tem um desafio ali para ser trabalhado. A gente também olha para lojas, e lojas tem uma questão inicial, que os prédios não são da companhia, né, e são prédios muito antigos em que a gente está, então a gente está pensando como é que vai está conduzindo, né, esse movimento de se tornar mais acessível, olhando fisicamente para esses espaços. Então, é longo. O que eu estou dizendo também é que é uma jornada longa, né, a gente está falando de 1.100 lojas. Vocês têm uma noção? 1.100 lojas. Então, é um projeto longo, mas que pegou tração. Então, a gente veio nessa jornada de ir sempre para frente, né? Nunca se voltou para trás. Eu acredito muito que essa empresa continue assim, mesmo não estando, né? Mesmo passando os ciclos dentro dessa jornada. Ô, Amanda, muito bom. Perfeito, joia. É isso. E digitalmente, Serginho, também, né? A gente tem um processo aí acontecendo na questão digital, então tem o app para ser olhado, a gente ainda tem o trabalho com os sistemas de RH para ser olhado. Nós fizemos algumas conversas com as empresas parceiras, a gente entendeu questões que a empresa não está tão madura, né, com algumas acessibilidades, outras estão mais abertas para conversar, né, mas são tudo movimentos que a gente está fazendo, em algum momento a gente vai ter aí uma resposta positiva, né? Perfeito, Amanda, beleza. E sempre progredindo e ainda mais com a sua presença, muito bom mesmo. Vamos divulgar e vamos seguir em frente. E eu estou aí para apoiar. Obrigado. Agora a gente vai se encontrar, né? Presencial. Vai poder fugir. Opa! Eu acho que eu fui no cinema outro dia, e eu fui no cinema de criança, a gente foi levar a minha sobrinha numa sessão das 10 horas da manhã, né, no cinema do Marketplace, ali da Zona Oeste, e eu fiquei olhando, porque olha que interessante, né, era de crianças, mas tinha uma criança que usa a cadeira, né, a cadeira aquela cadeira que é automática, né, motorizada. E eu olhando assim, poxa, por mais que tenha acessibilidade, aquela criança ainda fica no primeiro piso do cinema. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas o ideal, né, o democrático, seria ela poder estar também ali naquela parte gostosa de assistir o filme, que é no meio, para não ficar com a cabeça assim para cima, né, que a tela é gigante, você fica com a cabeça, quem já ficou na primeira fila, sabe o quanto que é dolorido, né? E aí eu fiquei muito pensando que tem muita coisa para se fazer, e que, na verdade, as coisas elas só são feitas quando tem alguém que se incomoda. E por isso que a gente precisa se incomodar, né? Vocês devem ouvir muito, assim, conversas, né? E até fora, assim, de companhia, mas de sociedade, falando, aquela pessoa é ativista, aquela pessoa é ativista. Ativismo é uma atitude
é uma atitude positiva de um assunto que te incomoda, né? E eu acho que a gente precisa se incomodar com as coisas, porque se um se incomoda e fala, o outro se incomoda e fala, as coisas mudam, né? De forma coletiva. E sempre, assim, é lógico, com todo respeito, né, com o outro, até que ponto a gente vai, né? Porque também eu não estou falando de uma discussão polarizada, né, extremista, não é sobre isso, mas o ativismo pelos direitos humanos, ele realmente transforma e dá acesso, dá oportunidade para que as pessoas que não estão incluídas se sentirem incluídas, né? Eu dei o exemplo do cinema, que foi super recente, foi há 2 semanas atrás, eu fui com a minha sobrinha, mas isso reflete em vários pontos do dia a dia, inclusive nas nossas equipes, naquilo que a gente está fazendo. Então, pegou um projeto, né? Pega esse projeto e olha, poxa, será que está sendo inclusivo para uma pessoa que é paraplégico, para uma pessoa que é cega? O que precisa ser feito? Antes do projeto começar, já pensa isso, né? Porque com certeza isso já vai fazer uma diferença gigante. Com certeza. Legal, acho que trouxe muitas reflexões aqui para a gente, tudo isso que você falou, sabe, Amanda? Inclusive na questão de nossos clientes, né? Pensar na entrega. As empresas têm muito ainda que desenvolver para atender a todos os públicos clientes com necessidades especiais, né? Então, foi muito proveitosa essa manhã contigo, eu adorei. Eu super te agradeço a participação. Vamos promover mais encontros, se você topar, né, pessoal? Para a gente sempre estar ali antenados e com as informações de tudo que os movimentos da companhia para a gente participar também. Poxa, obrigada, Thaís. Eu vi agora, né? Deu 12h13, mas queria agradecer, né, o espaço. E se contem comigo, né? Eu estou super aberta, sempre que quiser bater um papo, né? Ou trazer novidades do dia a dia, seja de Big Brother que está falando, ou até questões ali do metaverso, né? Que a gente discute já aqui em diversidade, a gente está super aberto, né? Um ponto importante, assim, bom que você trouxe da questão da pessoa com deficiência, né? Tem um dado, a gente está falando de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, né? E quando a gente olha 9 milhões, né, 9% é deficiência severa, né? E desse tanto, vocês sabiam que mais de 80% são pessoas que adquiriram a deficiência ao longo da vida, né? Ou seja, a gente a qualquer momento pode mudar do dia para a noite a nossa realidade e a gente ser uma pessoa que precisa desse olhar carinhoso, esse olhar de inclusão, esse olhar que vai dizer assim, esse trabalho também é para você, né? Não vai te tirar, né, do seu trabalho por conta da deficiência que você adquiriu na vida, né? Esse é o ponto, mas assim, eu queria só agradecer, colocar à disposição também, não só a minha pessoa, mas também toda a equipe aqui, e que a gente vá juntos, assim, que esse ano seja muito bom, né, em todos os momentos aqui da companhia, e que a gente possa ser protagonista dessa história. Legal, excelente. Muito bem, seremos. E um bom almoço, né, para vocês que devem estar morrendo de fome, eu também estou. Vai lá, Edu. Parabéns aí pelo bate-papo, mais uma vez aí representando, né, essa bandeira aí tão importante. Eu tenho que dar os parabéns aí, agenda super especial aí, foi uma aula, né? Sempre é uma aula aí esse tema, né? E parabéns, valeu aí pela parceria. Obrigada, Edu, do super parceiro aqui da minha área, sofre junto, né? Sim! Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada, Amanda. Tchau, tchau. Obrigado, Amanda. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.